Não importa do que são feitas nossas almas, a minha e a dele são iguais. Oi, galerinha do Upperside, aqui quem fala é a Ju e esse aqui é o Gossip Book. E no vídeo de hoje nós vamos falar do livro que roubou meu coração em 2022, que foi O Morro dos Ventos Uivantes. Esse livro clássico das Irmãs Brontë, mais especificamente da Emily Brontë, é um livro que ultrapassa as barreiras do tempo e continua atual, mesmo nos dias de hoje. E é um livro que realmente vale a pena ser lido e vale a pena ser falado. Então, se você quer saber mais sobre esse livro, como a sinopse dele e as minhas opiniões sobre ele, fica ligado! Vamos pro vídeo? Bom, pessoal, O Morro dos Ventos Uivantes é um livro da autora Emily Brontë. Emily Brontë usava um pseudônimo para escrever esse livro, que foi o pseudônimo Alice Bell. Todas as irmãs Brontë usavam um pseudônimo com esse sobrenome Bell. Cada pseudônimo, a primeira letra do pseudônimo era a primeira letra do nome. Por isso, Alice Bell era o pseudônimo da nossa queridíssima Emily Brontë. Quando de sua publicação, o livro recebeu insultos gigantescos da crítica da época, que falavam que o livro era muito tempestuoso, muito vingativo, muito sombrio, e até mesmo acusaram a autora Charlotte Brontë, que na época já era um sucesso por conta do livro Jane Eyre, de que essa era uma das obras dela e que era uma das obras mais fracas dessa autora, e por isso ela quis mudar o seu pseudônimo para não ser linkada com essa obra que, segundo a crítica, era péssima. Mas, gente, como vocês bem sabem, O Morro dos Ventos Uivantes é um clássico incrível e maravilhoso e que merece ser dito aqui nesse vídeo. Com certeza é uma das obras-primas da humanidade e que, pra mim, a crítica estava muito errada sobre ele, e ainda bem que hoje em dia a gente tem essa noção. Bom, a história começa contando pra gente a história do Sr. Lockwood. O Sr. Lockwood é um inglês que tá tentando fugir um pouco da cidade, fugir um pouco e ter áreas campestres e passar umas férias aí no campo. Para isso, ele decide alugar a Granja Thrushcross. E a Granja Thrushcross pertence de nada mais, nada menos do que o Sr. Heathcliff. E é assim que o Sr. Lockwood começa a entrar nesse mundo que vai ser o cenário do livro do Morro dos Ventos Uivantes. Em uma das visitas do Sr. Lockwood para o Sr. Heathcliff, ele percebe um clima muito tenso na casa do Sr. Heathcliff, principalmente entre ele e sua nora, que vivem dando alfinetadas um no outro, se xingando, é a maior confusão, treta e barraco. E em uma dessas visitas, acaba tendo uma tempestade gigantesca na área e o Sr. Lockwood decide ficar uma noite na casa do Sr. Heathcliff, que se chama O Morro dos Ventos Uivantes. Nessa noite, o Sr. Lockwood começa a explorar o quarto em que ele está sendo hospedado e ele começa a mexer em alguns diários antigos e começa a ler sobre e percebe que tem o nome do seu locatário, que é o Heathcliff, e o nome de mais uma mulher desconhecida, que ele não faz ideia de quem seja, que é Catherine. E nessa noite, ele acaba tendo pesadelos horrorosos e também a visão de uma aparição fantasmagórica do fantasma de Catherine, que é a mulher que ele também não sabe do que se trata, não conhece a história dessa mulher, mas sabe que ela tá aí envolvida com os moradores casa do Morro dos Ventos Uivantes. E nesses delírios, nessas aparições, ele fica extremamente atormentado e decide ir embora da casa e enfrentar a tempestade mesmo para poder voltar para a Granja Thrushcross. Quando ele volta na granja, tá com o início de um resfriado, muito mal, com febre, e é assim que a nossa queridíssima Nellie Dean, que é uma das empregadas da Granja Thrushcross, começa a cuidar do Sr. Lockwood. E como o Sr. Lockwood ficou meio interessado na história do Heathcliff, ele acaba perguntando para Nellie Dean se ela conhece a história do locatário dele e pedindo para ela contar a história para ele, para passar um tempo nesses dias que ele vai ficar de cama por conta desse resfriado. E aí, meus amigos, que a história começa de verdade. A Nellie Dean começa a contar, então, a história que vai mover toda a narrativa do livro do Morro dos Ventos Uivantes. Bom, para começar, a gente precisa começar falando de duas coisas importantes.
Nesse local onde se passa a história, a gente tem dois locais principais, dois cenários principais. São eles a Granja Truscroft e o Morro dos Ventos Uivantes. Também temos duas famílias principais, que é a família Earnshaw, que é dona do Morro dos Ventos Uivantes, e a família Linton, que é dona da Granja Truscroft. Essa história se passa anos antes dos acontecimentos recentes do Sr. Lockwood, só para situar vocês. Na família Earnshaw nós temos o patriarca, a matriarca e seus dois filhos, que são o Hindley e a Catherine. Também temos uma outra criança que é a própria Nellie Dean, que era filha de uma das empregadas da casa e também conviveu a sua infância inteira com a Catherine e o Hindley, sendo quase parte da família. Já do outro lado, na casa dos Linton, a gente tem o patriarca e a matriarca Linton e os seus filhos, que são o Edgar e a Isabella Linton. Bom, a narrativa da Nellie começa voltando um pouco sobre o seu cotidiano no Morro dos Ventos Uivantes, com as crianças, as brincadeiras e tudo mais. E ela conta que um dia, em uma das viagens do Sr. Earnshaw, ele acaba encontrando um menino perdido, franzino, passando fome, ao relento, que era filho de ciganos, muito provavelmente, e que estava abandonado à sua própria sorte. E por isso o Sr. Earnshaw decide adotar essa criança. Então ele a leva para casa para conhecer seus filhos, sua família, e trata mesmo o menino como se fosse seu próprio filho, dando nome a ele de Heathcliff. No começo, as crianças da casa, a Catherine, o Hindley e a Nellie Dean, odeiam o Heathcliff, começam a fazer várias brincadeiras bem maldosas com ele, maltratam a criança, mas como a própria Nellie Dean descreve, o Heathcliff já teria passado por tantas coisas que eles desconheciam, que ele era um menino muito calejado por toda essa vida difícil que ele teve antes de chegar na casa dos Earnshaw. Mas com o passar do tempo, com esse desenvolvimento dos personagens, a gente começa a perceber e a florescer uma amizade muito intensa e forte entre a Catherine e o Heathcliff. E também, na mesma proporção que essa amizade vai crescendo, o ódio do Hindley pelo Heathcliff cresce ainda mais, porque o Sr. Earnshaw gostava mais do Heathcliff do que o do próprio filho Hindley, então isso fazia ele ter um ciúmes absurdo do Heathcliff. Alguns anos depois, a gente tem a morte do Sr. Earnshaw, e com a morte do Sr. Earnshaw, a gente tem o Hindley tomando toda a posse da propriedade e também fazendo o Heathcliff de gato e sapato. É muito triste, o Hindley faz coisas absurdas com o Heathcliff, fazendo o Heathcliff ser o empregado da casa, privando ele de todas as oportunidades que o Sr. Earnshaw queria que ele tivesse e acabando com a vida do Heathcliff. Mas a amizade dele e da Catherine continua fortíssima e os dois estão cada vez mais unidos. Em uma das passagens do livro, a Catherine acaba confessando seu amor pelo Heathcliff para a Nellie Dean. Gente, a declaração da Catherine é a coisa mais linda do mundo e é nessa declaração que a gente tem a famosa frase em que a Catherine começa a confessar seu amor pelo Heathcliff, uma declaração lindíssima que eu fiquei toda arrepiada, eu achei linda a declaração da Catherine, e que no meio de sua declaração a Catherine solta a famosa frase do porquê ela ama o Heathcliff. E é o seguinte: não é porque ele é bonito, Nellie, mas porque ele é mais eu do que eu própria. Não importa do que são feitas nossas almas, a minha e a dele são iguais. Gente, a declaração da Catherine é lindíssima. Mas o que a Catherine não sabia é que enquanto ela tá fazendo sua declaração, o Heathcliff tá no canto ouvindo tudo. E no meio, no final da declaração, depois que ela joga todos os sentimentos dela pra fora, ela diz que ela nunca poderia se casar com o Heathcliff, porque se ela se casasse com ele, ela não poderia ajudar ele, eles iam viver na miséria e o Heathcliff acabaria se ressentindo dela, e como ela ama muito ele, ela não gostaria que isso acontecesse. A Catherine tá falando tudo isso justamente porque o Edgar Linton pediu a mão dela em casamento e ela acabou aceitando. Mas ela diz pra Nellie que se o casamento dela com o Edgar fosse separar ela do Heathcliff, ela nunca faria isso. E é nessa parte que ela fala uma frase muito intensa e muito linda também. O que me faz viver é ele. Se tudo mais acabasse e ele permanecesse, eu continuaria a existir. E se tudo mais permanecesse e ele fosse aniquilado, eu não me sentiria mais parte do universo. Então, o amor da Catherine e do Heathcliff é realmente uma coisa arrebatadora e um sentimento muito forte. Mas o Heathcliff acaba entendendo que eles nunca poderiam ficar juntos e ele decide fugir. Depois dessa fuga do Heathcliff, a Catherine nunca mais é a mesma, a saúde dela fica super debilitada, até a mente dela começa a se esvair um pouco, mas ela acaba se casando com o Edgar Linton.
Daí, minha gente, é que a história tem uma reviravolta. Anos depois, o Radcliffe retorna riquíssimo, ninguém sabe como ele conseguiu esse dinheiro. No livro também não fica claro como ele conseguiu o dinheiro, mas ele volta riquíssimo e disposto a se vingar de tudo e a todos. E é aí que o pau vai torar. Agora o pau vai torar! E aí que a história começa a se desenrolar e a gente conhece a maestria da escrita da Emily Brontë. Então, vocês já sabem, né? O resto é história. É spoiler mesmo, se vocês quiserem saber, gente, leiam esse livro incrível e arrebatador. Eu juro que vocês não vão se arrepender. Agora, pessoal, minhas opiniões e minhas considerações sobre o livro O Morro dos Ventos Vivantes. Bom, não é segredo falar que eu dei 5 estrelas para esse livro. Favoritado, ele virou o meu livro preferido da vida, tomou o lugar de Orgulho e Preconceito no meu pódio. E, gente, esse livro me deu tantas emoções. Ao mesmo tempo que o livro é forte, ele tem um sentimento de vingança, ele fala muito sobre vingança. Com toda a história do Radcliffe, ele é um livro tão sensível, que fala sobre tantas questões, até mesmo questões raciais, porque o próprio Radcliffe, por ter a pele retinta, ele fala muitas vezes que ele gostaria de ser branco e ter olhos claros e cabelos claros como o Edgar Linton. E, gente, era tão triste quando ele falava essas coisas, eu ficava muito aperto no peito por causa do Radcliffe. E é muito triste a história e tudo que ele passou, tudo que é contado pra gente, porque o resto de antes dele chegar no Morro dos Ventos Vivantes, nós não sabemos o que acontece com ele, mas a vida dele foi muito difícil. É claro que não acaba não justificando todas as maldades que ele faz depois. O Radcliffe se torna uma pessoa muito cruel com o passar do tempo. Também por ter perdido o amor da Catherine e tudo mais, ele realmente vira uma pessoa completamente diferente e realmente vira uma pessoa horrorosa e faz coisas horrorosas com todos os personagens. Eu li uma vez uma crítica literária falando que O Morro dos Ventos Vivantes pode sim ser considerado um livro sobre vingança, mas também pode ser considerado um livro sobre amor. Porque realmente, gente, o amor da Catherine e do Radcliffe, apesar deles serem pessoas meio conturbadas, pessoas que talvez não tenham um caráter muito bom, o amor deles é incrível. As passagens do livro em que temos declarações de amor são uma coisa mais triste do mundo. São lindas, eu ficava arrepiada em todas as passagens em que eles declaravam seu amor um pro outro. E é lindo, gente. Vocês precisam ler pra sentir o que foi esse amor gigantesco do Radcliffe e da Catherine. As questões sociais também que o livro aborda são interessantíssimas. Toda a dinâmica entre os personagens, a profundidade deles. É incrível quantos personagens são complexos e eles se assemelham muito a pessoas reais. Eu acho que qualquer um ali no lugar do Radcliffe, depois de sofrer tanto quanto ele, essa essência humana que acaba muitas vezes indo para lugares obscuros e se demonstrando muito vingativa e muito cruel, mas eu realmente acho que o Radcliffe é um personagem muito real e a história dele é muito triste e o final dele é emocionante. Todo o final de todos os personagens, o final do livro como um todo, é um final muito bem construído, é um final que eu acho que eu não poderia ter escrito melhor, sabe? Quando você fica com essa sensação boa sobre o final do livro. Eu achei o final incrível. Me entristece muito que esse tenha sido o único livro que a Emily Brontë escreveu, porque agora eu fico desesperada, querendo ler outra coisa da autora e não podendo ter isso. Eu fico muito triste com isso, porque realmente O Morro dos Ventos Vivantes foi o livro que mais me tocou até agora na minha vida e eu sempre vou ser muito grata a ele. A experiência de ter lido ele foi incrível. Gente, ele é um livro muito divertido até de ser lido, sabe? É muito engraçado. Normalmente em livros clássicos, a gente tem às vezes, principalmente livros clássicos ingleses, como a minha experiência lendo Jane Austen, às vezes as brigas dos personagens são meio brandas, mas no Morro dos Ventos Vivantes eles tratam muito, eles tratam todo momento. Principalmente o Radcliffe e a filha da Catherine. Nossa, eles tratam o tempo todo. E são xingamentos, sabe? Eles têm essa raiva dentro de si, que eu acho muito incrível. Que eu nunca tinha visto isso num livro clássico e eu achei muito interessante a autora ter feito isso, sabe? De realmente demonstrar raiva nos personagens e eles não serem brandos, sabe? Na hora que eles estão brigando entre si. Eu acho isso espetacular da autora. Eu gostei tanto desse livro incrível que eu acabei comprando ele, a edição
da Príncipes, uma edição capa dura, que, gente, é a coisa mais linda e saiu um preço super bom. Eu paguei R$20 nela. Então, se vocês puderem adquirir, eu acho que é uma ótima pedida. A tradução é ótima também. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um curtir nesse vídeo se você gostou dele. E se você não gostou também, por favor, gente, para ajudar a gente aqui no canal. Também não esquece de seguir a gente nas nossas outras redes sociais, a gente sempre deixa aqui, mas eu vou deixar aqui na telinha também, aparecendo pra vocês. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigada e XOXO! You love me. XOXO. Gossip.